Graça e paz, povo amado de Deus, seja muito bem-vindo. Você está no canal Verbo da Vida Taubaté, esse canal abençoado, maravilhoso aí que tem levado aí a palavra, transmissões dos nossos cultos aqui, dessa grande visão, dessa grande multidão e dessa grande igreja. Então seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você que está nos assistindo. Já aproveita aí, ó, tem um aviãozinho do lado aí e já começa a compartilhar essa live, esse podcast aí com o máximo de pessoas que você conseguir, que eu tenho certeza que você vai ser alcançado, e a pessoa que você compartilhar também. Tem muita coisa boa para a gente estar tratando aqui hoje nesse podcast. Você está no Prosperar Podcast, que é uma extensão também do Prosperar Negócio, da ONG Prosperar, esse projeto tão maravilhoso aí que é liderado pelo apóstolo Eliezer Rodrigues, pela Mama Georgia. Também tem um líder aqui do Prosperar Negócio, que é o Diogo e Thaís. Então, nosso muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez, eu tenho certeza que você vai ser impactado. E hoje é com ele, olha só aqui, teve presente no nosso último Prosperar Negócio. Eu vou ler o currículo aqui, porque o currículo é grande, hein? Vamos lá. Dr. Luiz Alexandre, antes de falar aqui do currículo profissional, olha só que bacana, quantas funções aqui ele exerce aqui e não é desocupado, né? Vamos falar assim, né? Tem muita ocupação. Então serve no Teams como professor, lidera também a Secretaria de Missões aqui no Verbo da Vida Taubaté, também no Centro de Cura, olha que bacana, né? Formado no Rema, formado também na Escola de Ministro ano passado e agora a sua formação profissional, né? Médico formado pela UFRJ, também formado pela UFRJ na neurologista pelo Instituto de Neurologia, né? Isso. Membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia, meu Deus! Membro também da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, MBA pela COPEAD, né? Também o UFRJ, que é uma das melhores faculdades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Isso. E também bacharel em Teologia na Escola Apostólica 25 e também 25 anos de experiência em gestão hospitalar. Isso. Doutor, ufa! Acabou aqui, ó. Acabou. Nosso muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o seu convite, ter colocado na sua agenda aí, estar presente aqui conosco. Eu tenho certeza que tanto eu com quem está assistindo também, nós vamos aí aprender muito com você. Então, nosso muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. É uma honra poder estar aqui de frente com esse empresário, né? Sempre muito bom. Agradeço ao Diogo, que foi quem me fez o convite diretamente. Eu sei que isso é feito mais uma vez, né? Com a anuência, né? Sim. Do nosso líder, pastor Eliezer Rodrigues, né? A quem eu agradeço aqui também. Então, gente, sempre uma honra, um prazer estar aqui. Eu achei esse espaço na agenda, vou dizer, foi exclusivamente porque foi pedido do Diogo mesmo. Muito bom, muito obrigado. Então, estamos aí o que vocês precisarem. Exatamente o que você falou, né? Nós aqui na igreja, nós temos esse cuidado, esse carinho, né, de trazer pessoas que realmente vai poder colaborar com o seu testemunho, com a sua história de vida e também com o profissionalismo, né? Então, o Prosperar Podcast é justamente para trazer empresários e também profissionais de muitas áreas. Na nossa igreja, que é uma grande igreja, tem de tudo. Tem muita gente aqui, né? Tem muito profissional. Nós temos aqui doutor, nós temos aqui engenheiro, nós temos arquiteto, nós temos vendedor de carro, né? Eu tenho uma empresa aqui em Taubaté, que é a Vicenza Veículos. Então, se você precisar comprar carro ou moto, ó, já fica o jabá aí. Já fica o jabá. Me procure. E nada mais bacana do que a gente conhecer, fazer esse network, essa conexão, né? E também você que é membro aqui da Igreja Verbo da Vida também saber, né? De todos os profissionais que nós temos aqui à nossa disposição. Isso aí. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bem interessante, né? A gente estava brifando aqui um pouco antes de começar, né? E isso. O título da sua última ministração no Prosperar Negócio, que aconteceu no dia 24 de abril, foi Como se manter saudável no mundo moderno, como se manter saudável também no mundo empresarial. No mundo empresarial. Você estava falando lá de tempo e tudo mais. A gente começou a falar aqui do tempo de trabalho e a pessoa acabar não se cuidando ali. Isso. Doutor, vamos estar falando um pouco disso aí. Começa a discorrer um pouco sobre esse assunto. Isso tudo surgiu até de uma conversa praticamente informal até com o Diogo, né? Conversando sobre essas questões de saúde. Uhum. Hoje a gente tem muito, né, André, assim, e é o grande perigo do empresário, mas não é só do empresário, é do trabalhador também, da busca daquilo que a gente chama de hiperperformance. O que é isso? As pessoas hoje depositam sobre a questão do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz a todos os males, né? Paulo escreve isso. Então, nesse amor ao dinheiro, as pessoas depositam tudo. E passam a se tornar escravos da necessidade de ir atrás do dinheiro. E acabam desequilibrando a sua vida. Né? Desequilibrando de que forma? E essa que é a grande questão, que foi o nosso ponto principal lá no dia, lá no Prosperar. O homem,
ele não é somente a necessidade física, que é aquilo que vai ser suprida pelo dinheiro. Então, mesmo assim, quando você pode ter muito dinheiro, mas se você não come direito, se você não dorme direito, até mesmo a sua parte física, ela vai estar sofrendo dano. Você vai estar lesando o seu corpo físico, né? Porque você não está tendo o devido repouso, porque você está exigindo da máquina, e quem gosta de carro, né? Sim, você pegar um Fusquinha e querer andar 220 na Dutra. Você vai quebrar o carro. Sim, né? sim. A diferença é você dar com Porsche, né? Mas enfim. Então, você... É totalmente diferente. Sim, então, você tem que saber, você tem que respeitar a sua máquina a cada momento. Muito bom. O que eu sempre falo é... Existe um momento que você até pode, por um breve período, a partir do momento que você tenha objetivos na sua vida, não, eu quero comprar um carro novo, um jovem, né? Perfeito. Eu quero comprar meu apartamento, eu quero dar entrada no meu apartamento, né? Comprar um preço maior. Então você trabalha um período, mais horas, mas você tem que saber que aquilo tem início e fim. Por quê? Porque há um objetivo específico de um determinado valor que você vai atingir. Atingido aquilo, acabou. Agora, número não tem limite, número é infinito. Sim. Então, se você corre atrás do número infinito, você vai, em algum momento, fundir o motor. Você não vai dar conta. Né? Não tem a pausa, não tem a parada. Não tem a pausa. Não Acho que foi legal não tem o pit stop, não dá. do próprio carro também, né? Porque até mesmo o comparativo da Porsche, né? Vamos colocar assim, um carro que vai aguentar mais a performance ali. Mas se a gente negligenciar ali a manutenção, a troca de óleo, o pit stop, né? Como se fosse até o próprio Fórmula 1. Da Fórmula 1, né? Se não der o pit stop, já era. Ele é projetado para isso, né? Então, assim, é um motor de alta performance. Nossa, mas eu tenho uma Porsche aqui, mas eu posso andar... Beleza, é para trocar o óleo a cada 8 mil, 10 mil quilômetros. Se não trocar, não fizer isso, né? Vai dar ruim. Então, e hoje é isso, a gente vê muito isso, né? O mundo que a gente vive hoje, né? Essas exigências todas que as pessoas têm, tem que ter o celular, o i não sei o quê, o i15, o i20, tem mesmo. Eu vou dar aqui meu testemunho para vocês aqui na câmera. O meu celular eu nem lembro quando eu comprei, porque faz tanto tempo. Eu nem lembro. E assim, ele continua passando mensagem, continua as pessoas me ligando, eu entro nas redes que eu preciso. E eu nem lembro, não sei nem que geração que é. Sim. Né? E, então, eu não tenho essa coisa do ai último, né? Essa necessidade ali. Do chinês último, do sim. americano último, só de qual for. Perfeito. Não há essa necessidade. Então, essas necessidades que as pessoas criam para elas mesmas, né? Criam necessidade de você ter um dinheiro para satisfazer algo que, na verdade, não vai te dar satisfação. E a gente sabe que essa coisa do gadget, né? Da bobagem que você compre, seja o carro, o telefone, o que for, tá? Isso vai te dar uma satisfação de em torno de, no máximo, 3 meses. Aquilo vai te dar prazer, vai te dar satisfação durante um tempo. Depois aquilo cai na mesmice e deixa de ser satisfatório. Então, a roupa nova, o relógio novo, isso aí tem um prazo muito curto. Tem algum... Lógico que tem, né? O estudo do cérebro, né? Isso. Por que acontece isso, né? Você satisfez ali, acabou, tá tudo certo. É isso aí. Porque isso já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com você com também. Todo mundo. Tá aí, né? Comenta se seja... Isso aí. Aqui, você deseja tanto um produto, né? Eu falo isso porque eu desejava um carro. Vou compartilhar aqui rapidinho. Um carro. Aí eu queria ter uma BMW. E isso, desde quando eu era vendedor de automóvel, a gente abriu a empresa, né? E aí, assim, entrava carros e eu quero ter uma BMW, consegui realizar esse tão sonhado, né? Ter uma BMW. Aí tive lá uma X1 e, cara, não durou 3 meses ali. 3 meses. Aquele gosto. E aí você falou aqui agora... É o prazo. 3 meses. Eu falei, nossa, eu já tô com o carro, porque aí você tá pertencendo a ele já, né? Exatamente. E aí qual que é o próximo passo, né? Qual é o próximo? E a gente precisa tomar cuidado e entender, porque senão você fica numa busca busca incessante. Não acaba, né? Nunca mais vai acabar. Então, assim, essa coisa do desejo é muito interessante, porque você deseja o que você não tem. Né? Isso a gente consegue controlar o nosso cérebro para isso? Claro, mas isso tem que ser programado. Exatamente onde vai chegar. Você vai ter que programar isso. Né? Então, o cérebro é programável. O desejo, ele é infinito. Ele não vai ter fim. Se você não botar um limite nele, ele é infinito. Então, assim, essa coisa do desejo, ele tem um prazo. Você pode ter uma Ferrari. Se você tem uma Ferrari, você não deseja a Ferrari. Você pode achar maneiro pegar ela e andar a 280 na Dutra. Eu não acho uma boa, mas assim, você pode desejar isso. Sim. Né? Não faça, mas você pode desejar. Você pode, mas assim, ou seja, você acha legal usar a sua Ferrari, mas você não deseja mais ela, você já tem. Certo? Beleza. Então, o desejo é aquilo que você expressa pelo que você ainda não tem. E eu que digo, isso não tem limite. Então, quando você começa a trabalhar movido somente pela sua carnalidade, que é o termo que a gente usa, não é? Ou seja, movido apenas pelo seu desejo, pelo prazer físico, que isso não deixa de ser físico, isso é totalmente físico, isso não vai ter fim. Então, como que você tem que equilibrar isso de alguma forma?
né? Então, buscar esse ser trinomial que nós somos, que é espírito, alma e corpo. Ok. E eu vou falar aqui, a gente coloca muito, né? O cristão coloca muito o espírito como sendo... Não. Você é os três o tempo todo o tempo. E você vai ser arrebatado em três, você não vai só o espiritinho, você vai em corpo, você vai em espírito e você vai em alma, porque a sua consciência, ela permanecerá. Então, a consciência diz respeito ao quê? A alma. Então, nós que cremos até mesmo numa vida futura, ela vai ser vida futura sim, mas em corpo glorificado, legal, não vai ter as corrupções que nós temos da nossa carne, mas você vai ter uma vida espiritual, mas a sua consciência, ela continua. Então, você vai em três. Você tem que cuidar das três esferas o tempo todo. Muito bom. Suprir somente uma não dá certo. Então tem gente que não tem limite de desejo, mas até cuida do corpo. Faz uma dieta saudável, faz atividade física, que é o importante para você manter o seu corpo bem equilibrado. Sim, verdade. E aí, senhores empresários, né, senhor empresário, tem que ter a hora da academia, tem que ter uma nutrição adequada. Não estou falando só adequada daquilo que você come. Sim. Eu estou falando de regra de hora. Tempo, né? É isso aí. Né? Nossa, aí eu já vou me entregar aqui. Tem um caso aqui que é um mau exemplo, né? Eita, cara, eu tava pesquisando um pouco sobre o que a gente ia falar aqui. Eu falei, nossa, cara, eu tava tão atarefado lá que eu não conseguia almoçar na hora certa. Pois é, feio. Como isso faz mal, né? Faz mal. Isso é muito ruim. Então, você ter hora regrada de comida é muito importante. Então, não só o que você vai comer. Eu falo sempre, André, assim, eu me chocava, né? Eu almoçava uma vez por semana, almoçava num shopping, eu estava numa cidade, estava lá em Guará, almoçava lá no shopping. Eu ficava chocado, porque tinham várias opções de prato, pratos bons, comida, né? Com tudo que é necessário. Perfeito. Certo? Por um valor igual ou menor do que as fast foods, aí não vou falar o nome, né? Igual ou menor do que as fast foods. Cara, fazia fila nas fast foods. Verdade. E as pessoas como deixam. E o prato é PF, ele sai tão rápido quanto o hambúrguer. Pela agilidade. Ou seja, a questão não é o tempo e a questão não é o preço. A questão é a fantasia de que o fast food é mais rápido. Sim. É só a fantasia. É uma fantasia de marketing do fast food. Sim. Não quer mais rápido e tal. Então a pessoa não come um prato saudável porque baseado em alguma narrativa, né? Que dentro daquele ambiente ali não faz o menor sentido. Perfeito. E deixa de ter uma condição melhor de comida. Então, assim, ter atenção para esse tipo de coisa é fundamental. Eu como na rua. Sim, você come na rua, mas tem lugares que mesmo na rua você consegue ter uma alimentação saudável. E vamos falar, gente, hoje essa coisa de aquilo, né? A melhor coisa do mundo, lógico que você tem um à la carte, bem feito. Mas para comida rápida, a comida está pronta. E dali você consegue se servir, sim, de salada, de legumes, de tudo que é necessário. Uma proteína, um carboidrato. Você monta o seu prato, saudavelmente. Perfeito. E muito mais rápido até do que a fast food. Vamos falar a verdade, que você chega e está pronto. Né? Então, esse cuidado com a alimentação, o cuidado com a questão física, de manter a atividade física. Sim. E no dia lá do Prosperar eu mostrei alguns trabalhos científicos mostrando uma relação direta entre massa muscular, no caso medir não foi a massa muscular das pernas, mas você tem que medir em algum lugar, né? Mas é lógico que é massa muscular como um todo. Perfeito. Como a relação entre as pessoas que têm a massa muscular maior e têm menos Alzheimer, por exemplo. A relação é direta e linear. Mais massa muscular, ou seja, mais aptidão física porque malhou a vida inteira, e menos Alzheimer no futuro. Olha que coisa interessante. É o óbvio, né? Eu tenho eu trabalho Muito melhor o meu corpo, eu me cuido do meu corpo. Verdade. E isso é válido não é só para Alzheimer, não, tá? Sim. Já foi comprovado, como eu falei lá. Câncer de mama na mulher, reduz se a mulher tem atividade física. Câncer de próstata no homem, reduz se o homem tem atividade física. Agora entrou o Alzheimer. O Parkinson a gente já sabia também. Intestino, câncer, aí vale para todo mundo. Não tem nada a ver só com a beleza do corpo, querer não é estética. Pro verão, né? Não é ficar bonitão pro verão. Aí o pessoal malha pro verão, não adianta. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. E até a questão do peso. Às vezes as pessoas ficam muito obcecadas. Perder peso. Não é perder peso. Você até pode estar um pouco acima do seu peso, mas se a sua complexão física é capaz de suportar o seu peso... Olha isso. Você está com o motor turbo, né? Porque tem uma complexão... Cara, se você ficar um pouco acima do peso, não é problema. Sim. A verdade é essa. Não estou falando do obeso mórbido. Não estou falando de obesidade. Estou falando de sobrepeso. Com certeza. Até mesmo o sobrepeso, ele pode não ser tão danoso se a massa muscular é boa. Então, o percentual de massa é importante. O percentual de massa é importante.
Tá? Então, o camarada é cheinho, mas por baixo daquele cheinho ele tem muita massa muscular. Então, o percentual de massa muscular proporcional... Às vezes, ele pode ter mais massa muscular, percentual de massa muscular, do que você, que é mais magro. Sim, sim. Então, assim, o cara tem lá 15, 20% de massa muscular, enquanto você tem 10%. Aí tem muito a ver com aquelas pessoas que estão seguindo a academia, né? Por exemplo, eu tenho na academia lá, tem um rapaz lá que é anos e anos da academia, mas assim, não tem um corpo bodybuilder, né? Que fala, não, né? isso aí. Para ir para competição. Isso, não é para isso. Mas ele fez com a academia um estilo de vida. Isso aí. Então, isso que você está falando, talvez um pouquinho ali acima do peso, não a obesidade, mas um pouquinho acima ali, mas o cara tá lá... Mas tá lá malhando. E não só a questão física também, mas o psicológico então, também. Aí volta nessa área, isso né, aí. De cuidar das essa três pessoa, áreas, né? Essa pessoa não vai ter dor lombar, Okay. não vai ter problema de coluna, que muito comum hoje em dia. Sim, né? sim. Não, mesmo estando acima do peso, um pouco acima do peso, que eu digo, um pouco acima do peso. Não vai ter problema de coluna, que é super comum, não vai ter nada. Por quê? Porque a estrutura muscular e óssea dele suportam aquilo. É que as pessoas pensam em academia que tem que ter aquele modelo que é o modelo instagramável ali, né? Isso, tem que estar certinho ali, totalmente isso aí. E tal. Porque hoje tudo é isso, né? Hoje tudo são modelos, né, que as pessoas criam, né? Tem crachazinho hoje para tudo, né? Que eu digo, né? Hoje todo mundo tem um crachá, né? Todo mundo tem um crachá, né? Tem que ter um crachazinho para tudo, né? Esse é um problema, né? Então, essa questão do equilíbrio físico, ela é muito importante. As pessoas estão esquecendo isso, estão deixando de lado por conta de quê? Hiperperformance. E aí vamos para o lado oposto, né? O extremo oposto, o lado espiritual. Ok. Isso é uma outra coisa interessante, porque hoje a ciência também já mostra, e mostra de uma forma bem importante, Sim. que você cuidar do espiritual também tem resultados. Muito bom. Reduz ansiedade, reduz estresse, reduz burnout e, incrivelmente, diminui Alzheimer. Olha, tem reflexo no físico. Uau! Sim. Muito então, bom. você ter tempo, que para nós, né, é o tempo de oração, reduz doença física. Não é só doença mental, não é só doença psicológica, psíquica. Não, essas são óbvias. Meu Deus. Reduz doença física. Então, tempo de espiritualidade reduz Alzheimer. E que nós não estamos falando somente de crença ou não. É comprovado. Estou falando de espiritualidade. Ok, sim. Tá? Estou falando de espiritualidade. Sim. Então, vê como é que a questão de cuidar do espírito é importante. Sim. Tá? Então, não vou dizer que foi a oração em línguas. Não. A ciência não buscou isso, certo? Sim. Mas o que a ciência mostra é que o apenas buscar a espiritualidade, falando de ciência, não estou falando de crença. Aí, se falar de crença, ele fica aqui 2 horas, né? Sim. Porque a gente realmente crê, aí o bicho pega mais ainda. Isso mesmo. Mas falando apenas de ciência, mostra isso, que o buscar da espiritualidade traz diminuição das doenças psíquicas, Muito óbvio, isso aqui é óbvio, né? Não precisava provar, todo mundo já sabe. Mas prova-se também, mas também tem resultado físico. E aí, aonde que é o grande ponto, né, André? É o grande ponto-chave, né? Aonde se equilibra isso tudo? Que é o ponto de conflito. Tem vários livros aí, né? Que a mente é o lugar, não é isso? Que você é o hotel, né? Sim. Que a Joyce Meyer tem e outros livros têm. É o ponto de conflito, ali é o fiel da balança. Porque a sua consciência é que vai reger tudo isso. O desejo, a necessidade. Muito bom, muito bom. No final das contas, é a sua racionalidade. Então, quando Paulo fala que o nosso culto é um culto racional, é porque, na verdade, tudo passa pela sua razão. Mas qual é o grande problema do nosso mundo hoje, André? A razão sumiu. A juventude hoje está vivendo um mundo desprovido de razão. Um exemplo muito simples. Tudo hoje é narrativa. Tudo hoje é narrativa. O que é narrativa? É uma ideia que não tem o menor fundamento. Eu acabei de falar de 2 fundamentos. Atividade física e doença, atividade espiritual e doença. Isso aqui é ciência provada. Tá? Agora, eu entro com uma narrativa no meio do caminho que não fala a favor disso, nem disso, e crio qualquer outra coisa no meio do caminho. Que não tem a menor base científica. Isso é narrativa. O nosso mundo hoje vive de narrativas. Vive de narrativas, você pode ver. Tá? Pessoas criando um conceito ali. Criando conceitos, e eu vou te dizer, né? até mesmo da parte médica, eu fico arrepiado. Sim. Eu fico arrepiado quando às vezes entra lá no Instagram, eu não olho muito, né? Eu começo a ver o tiro, porque isso me irrita profundamente. Sim. Um famoso quem? Ok. Famoso quem? Conhece o famoso quem? Quem? Quem é esse cara? Falando de outro quem, como se o outro quem fosse um guru, que você menos ainda sabe quem é. Não passaram nem perto de qualquer universidade, de ser um publicador científico, de ter publicações em revistas de científicos. Não, fazedores de opinião, emitidores de opinião, narradores. Falando de que a dose da vitamina B12 tem que ser doses absurdas,
supranormais, doses de vitamina D tem que ser supranormais. Quando é muito claro... É muito perigoso isso, né? Porque você tem pessoas com talvez um pouco de influência, um pouco não, ou muita influência, né? Nessa questão da internet. E a pessoa pega ali, se faz, né, do especialista. Isso, o dono da bola. E até teve um caso, né? Você está falando isso aí, eu lembrei de um caso, não sei se você acompanhou, de uma falsa médica que foi presa na academia. Imagina. Que estava lá receitando coisa para crianças com autismo. Então, Imagina. Ela se dizia especialista nisso. Isso foi um caso que estourou semana passada. Estourou, eu vi. E aí foi presa e tudo mais, e quando foi ver, não tinha nada. Não tinha nem título, nem CRM. Nem conselho ela tinha. Olha como é perigoso isso, né? A gente seguir alguém ali, narrativa, né? As narrativas. E vou te falar, houve muita narrativa, e foi de enlouquecer na época do Covid. Sim, teve muita narrativa na época do Covid. Né? Aí essa então eu não vou nem falar que vai ser 3 horas de podcast aqui. Mas teve muita narrativa na época do Covid, bagunça, né? Exatamente. A gente viveu muita loucura nessa época. Muita confusão e pessoas se aproveitando para confundir, né? Exatamente. Aquilo ali foi uma confusão completa. Mas na medicina em geral, hoje, tem todo esse tipo de coisa. Então essa supervitaminose, de fazer doses absurdas de vitamina, isso não tem a menor base científica. Pelo contrário, o que se prova nutricionalmente, nos trabalhos de nutrição, é justamente o oposto. Que trabalhar ali dentro das faixas de normalidade... Sim. Né? Um caso muito, eu posso falar que a minha Academia Brasileira de Neurologia endossa isso. Existem uns programas de fazer excesso de vitamina D para pessoas com esclerose múltipla. Tá? Isso é repudiado pela Academia Brasileira de Neurologia. Repudiado, ou seja, quem fizer pode perder o título. Olha isso. Chega a esse ponto. Então, assim, quem tem esclerose múltipla, eu não posso deixar que ela fique com uma dosagem muito baixa. Isso sim, isso tem uma ciência, né? Eu devo trabalhar a dosagem próxima ao limite superior. Perfeito. Mas não ultrapassar, e muito menos ultrapassar da maneira que ultrapassam. Sim. Né? E eu já tive 2 situações muito tristes de pacientes que embarcaram nessa. Eu falei, não faça, ou aquela coisa, faz, não me conta, mas vamos para o tratamento tradicional, que é o que importa. Não quiseram. Qual foi o resultado? Dramático, a doença evoluiu, foi aquele desastre. Aí quando chega o desastre, quando vê que aquilo não dá certo, aí te procura. Aí você dá vontade de dizer, filho, agora, lógico que eu não posso fazer isso, tem que... Mas a doença já está avançada, uma situação dramática, muito ruim de você acompanhar isso. Muito ruim. Então é isso, hoje o nosso mundo vive de narrativas, e aí você ter esse equilíbrio entre o espiritual e o carnal é muito difícil. E vamos falar a verdade, o espírito do homem deixado sozinho, como ficou muito tempo, a gente sabe do que dá. Né? Sacrificava bebê para ídolos, né? Isso é o espírito humano. Se perde rápido, né? Se perde rapidamente. Então você tem que ter muito cuidado. Então quando você busca uma espiritualidade baseada... Parece sempre uma busca, né? Por um novo Deus, né? Quando você comparou, né? A questão do amor ao dinheiro, é o novo Deus, o Mamon, né? A Mamon. Era o contraposto disso, busca, né? Tá o contraposto disso aqui. É a mesma... Eu estou balanceando dentro da mesma coisa, né? Então quando a gente tem uma orientação de um espírito que é o espírito da verdade, amém, você ter esse equilíbrio é mais fácil. Sim. E aí é o nosso ponto cristão. Né? Porque, na verdade, a única religião... E aí, Cristo não é religião. Não é, mas é. Né? Tecnicamente é. Então, assim, a única religião que te propõe esse equilíbrio e que verdadeiramente dá esse equilíbrio é a religião cristã. Porque se você entende que você vai ser morada do seu Criador... E que ele com certeza sabe de tudo e de coisas que você não passa nem pela sua cabeça, né? Sim. Porque afinal de contas ele fez tudo, ele sabe tudo. Você vai ter uma capacidade de receber uma informação que você vai jogar pelo seu consciente e aí você vai pesar. Né? Ou seja, que é o famoso ser movido pelo Espírito de Deus, não pelo seu. Se for pelo seu, você vai dar na água. Não faz isso não. Então assim, você ser movido pelo Espírito de Deus é isso, onde você vai ter algum equilíbrio. Fora disso... só vai dar confusão, porque mesmo o espírito humano sozinho, você não vai dar em bom lugar também. Não tem como. Né? Então, buscar esse equilíbrio na razão, através daquilo que você tem a percepção espiritual. Sozinho você não vai ter um guia, né? Não tem. Você está numa caverna escura. Como é que eu vou me guiar aqui, né? Como é que eu vou me guiar? Você está vendo uma caverna escura, né? Ou vai ser pela cabeça de um terceiro. Não. Ou pela sua mesmo. Ou pela sua mesmo. Muitas vezes a gente não toma algumas decisões. E baseado, o espiritual é aquela coisa intuitiva. Sim. Né? É a intuição, é o intuitivo. Então, o intuitivo humano, tateando numa caverna escura, você pode até ter percepções, né, de algumas coisas, mas vai ser uma percepção que não é completa. Né? Então, vão faltar peças nesse quebra-cabeça. Você vê que a humanidade expressa isso, né? Ela expressa a necessidade do sagrado e tudo, sim, mas isso fica meio perdido. Meio sim, não, muito perdido. Sim. Né? Por quê? Porque falta a visão global, que é a luz do Espírito Santo que entra
dentro do espírito humano, ilumina essa caverna e você passa a entender tudo de uma forma diferente, né? Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, quem não teve é bom buscar, porque a sua vida vai mudar muito. A verdade é essa. Eu sei que eu andei 40 anos no deserto, na caverna escura, eu sei o que foi a minha vida depois, né, da minha conversão aos 40 anos. A transformação que deu e o que você passou a enxergar na vida, né? Eu busquei essa iluminação, né? Foi na psicanálise, foi na sociologia. Não responde, cara. Sim. Não adianta, entendeu? Bobagem. Você buscar alguma... A gente até conversou outra vez que você teve aqui no Prosperar Podcast sobre essa conversão. Geralmente os médicos estudam demais, né? Não só os médicos, mas eu estou falando de estudo, né? Mas geralmente a medicina vai buscar a questão mais óbvia, né? Da situação ali e tudo mais, né? E a conversão, né? Ainda mais para você, né? Eu tenho certeza que as pessoas devem estar curiosas também nesse momento de conversão. Né? Como é que foi ter que colocar, talvez subjugar o próprio intelecto, né? Total. Total. Muitas coisas, você assim... Você tentando procurar uma resposta... E, na verdade, o que aconteceu, né? Eu passei a enxergar aquilo que eu já tinha dentro de uma outra ótica, uma ótica externa. Sempre a ótica externa é a melhor. Né? Você sair de você mesmo e se olhar de fora para dentro. Isso é muito difícil, né? Você ter essa visão de você mesmo, né? Você tentar sair fora da sua caixinha e olhar para você dentro desse ambiente social, dentro desse ambiente todo, né? E aí, voltando até um pouco agora, pegando isso, né, esse gancho, para a questão do vocês, que são aí empresários, empreendedores. Sim. Se você tem esse equilíbrio, né, foi que nós trabalhamos lá naquele dia, no Prosperar, se você tem esse equilíbrio, você vai estar muito mais apto a lidar com as adversidades da vida que sim virão, né? Sim. Você está aqui, daqui a pouco a gente sai e descobriu que entrou um avião em cada torre. Gente, aquilo foi... Aquele 11 de setembro, quem viveu aquilo sabe, né? Eu estava em sala de aula do MBA, não esqueço. Você vê, eu não esqueço. Sim, é uma data a data que eu não esqueço. Eu sei onde eu estava, eu consigo ver a cadeira que eu estava sentado. Aí botaram lá no telão do MBA o avião entrando. Quando entra o segundo avião, a gente acha que era reprise. Não, é um segundo entrando. Aquilo foi uma loucura, né? E depois já teve o ruído das torres. E o ruído das torres. Então, assim, e agora? O que vai ser do mundo? Né? Então, essa loucura toda, você vai estar pronto. Sim. Pronto para qualquer situação. Então, a sua capacidade de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade, ela muda. Um exemplo aqui, muito simples. Carro elétrico, André. Vamos lá. Que é a vibe do momento, todo mundo aí e tal. Uma coisa, aí você tem o olhar, é o que eu digo, o olhar amplo da situação. Você tem equilíbrio. São lindos. Nossa, não poluem. Legal, minha carne aqui gritando meu desejo. Nossa, maneiraço o carro. Legal, só que ele só anda 300 km. E aí? E para encher o tanque, demora 2 horas e meia. Serve para o Brasil? Serve para a Europa, que cada cidade dista 1 hora, 1 hora e meia. Isso mesmo. Até preparar, né, tudo mais, exatamente isso. É uma conta que você precisa fazer, né? É uma conta que você tem que fazer. Vai te servir a todo momento. Talvez o híbrido seria o melhor caminho, né? No Brasil... Eu quero avançar agora pro eletrificado, então deixa eu pensar aqui talvez no híbrido plug-in, né? Exatamente, isso aí. Porque hoje é bem óbvio, né? Até você tratando desse assunto. Se eu vou fazer uma viagem simples, talvez de São Paulo a Rio de Janeiro. Dependendo do modelo, realmente ele não tem autonomia para isso. Não chega. Ele pode até falar no manual ali que tem uma autonomia, mas se você... Isso é uma autonomia andando a 80 por hora. Isso. Se a gente andar 100, 110, você pegou um trânsito na serra, né? Já vai ficar no meio da serra. Então você faria uma conta, talvez São Paulo, Rio de Janeiro, uma viagem que dura 4 horas, cara, eu preciso me programar para 12 horas, né? Porque se eu parar, em poucos pontos que tem, estão aumentando, mas ainda realmente não é uma realidade. Não tem. Então assim, pontos, né? E mesmo assim, se a gente for piorar isso, é o que eu digo, aí entra as narrativas, né? Aí, se for piorar isso, né? Em relação à matriz energética. A Europa está bombando de elétrico, né? Você já deve ter visto, né? Estão eletrificando tudo. Sim. Legal, cara. Tem incentivos, né? Não, tem tudo. Governo, tal, mas pensa bem, é diferente. Eles usam energia elétrica, principalmente a Alemanha, né? A França é muito atômica, né? Nuclear. Mas a Alemanha é principalmente energia elétrica a partir do gás. Hidrocarboneto. Aí eles pegam o gás numa usina a gás, transforma em eletricidade, joga para sua garagem, você enche o tanque do seu carro. Cara... É uma questão de lei de conservação de energia. É melhor pegar o gás e botar no carro. É muito mais eficiente. É o caminho, né, que tá fazendo. É muito mais eficiente, cara. Não tem como isso aqui ser mais eficiente. É lógico que não existe uma eficiência energética nisso. Mas qual é a narrativa? Lindo o carro elétrico. Para São Paulo, aí vamos para São Paulo capital. Você mora em São Paulo capital. Uma poluição dos infernos aquele trânsito. Sim. Imagina se, né, a frota inteira vira elétrica do dia para a noite. Cara, São Paulo vai virar uma maravilha do ponto de vista de poluição. Sim. O trânsito vai continuar o mesmo. Mas assim, a poluição vai sumir. Aquele fog que fica de São Paulo, que é horroroso, aquilo some. Aquela nuvem cinzenta. Então, o incentivo dentro de São Paulo para carro elétrico é top. Então, é o que eu digo, esse racional, ou a gente sai das narrativas,
né? Totalmente fora de tudo que é narrativa. Eu acho que o grande incentivo, realmente, quando se pensa nisso, é a mobilidade para grandes centros, né? Porque Total. se eu for falar para, cara, eu vou usar esse carro para viajar, não no Brasil, que é muito grande, né? Não tem como. Vou para Goiás. Aqui são maiores que muitos países. Vou para Goiás, imagina. Daqui para Goiás, não tem como. Mas é o que você falou, é realmente uma realidade. Se parar para pensar, cara, é pensar talvez ali, lógico que as fábricas querem atingir todo mundo. Todo mundo. Mas é justamente para os grandes centros. Faz muito sentido, né? Você tem um carro elétrico. Então, um carro elétrico pequenininho, os pequenininhos são lindos, são ótimos, que é para você levar o filho para a escola e tal. Agora, o SUVzão, você vai usar para quê? Exatamente. Né? Então, assim, não faz muito sentido. Até um sedanzinho bacana, bonito, são lindos, não é o que eu digo, né? Tem umas marcas aí que eles são maravilhosos, são lindos, não vou dizer que não. Mas eu só acho, eu vejo passar na rua e digo, nossa, lindo, não vou ter nunca. Não quero, né? Não, você sabe que é o carro que eu quero, né? Eu já te falei, aquele 68, V8zão, queimador de hidrocarboneto, é isso que eu quero. Mas, enfim. Então, assim, mas o empresário, então ele tem que ter esse equilíbrio, né? Para poder ser capaz de enxergar as coisas. Caiu o avião na torre, meu Deus, o dólar vai subir. O dólar vai subir? Como é que eu vou trabalhar dentro da questão da subida do dólar? É muito simples, gente, né? Eu lembro da época do Fernando Henrique, que foi uma loucura. Eu tinha uma pessoa amiga próxima, imagina, o dólar estava 1,20 e pouco. Ele tinha o carro comprado financiado em dólar, o aluguel do apartamento dele em dólar e o aluguel do negócio dele, ele era empresário também, era empreendedor também, em dólar. Do dia para a noite, o dólar foi para 2,60 e depois para 3,20. Como é que você acha que foi a vida dele? Nossa. Ele quebrou. É isso aí. Quer dizer, Sim. o Duda quebrou. Sim. Duda quebrou do dia para a noite. Né? Então, assim, é óbvio que qualquer pessoa equilibrada não ia embarcar nessa loucura de dólar 1 para 1, porque sabe que aquilo não vai durar. Verdade. Você sabe que não. Mas por que você sabe que não? Porque você está habituado a, com a sua vida pessoal, você se enxergar fora da caixinha. Como é que eu estou? Se você treina o seu cérebro dessa forma, André, você vai olhar para tudo da mesma forma. Muito bom. Tudo começa em você mesmo. Muito bom. Porque, na verdade, nós somos autorreferenciados o tempo inteiro. Não adianta dizer que não. Sim. Tá? Então, se você aprende a olhar para a sua vida e aprende a olhar para a sua vida em um tripé equilibrado, a minha razão é o fiel de uma balança entre o espiritual e o carnal. Ok. Eu tenho que estar sempre aqui buscando no Espírito do Senhor as orientações para aquilo que é para a minha vida, o que realmente é necessário, o que não é necessário. Muito bom. Não é? Então, se você está sempre pensando dessa forma e buscando alguém acima de você, que é muito maior, muito melhor do que você, para equilibrar a sua vida, qual seja a situação dramática que aconteça, meu Deus, começou a guerra na Ucrânia. Legal, vai subir o preço do trigo? Eu vou comprar trigo. Vou comprar farinha para vender. Sim, Eu não vou me preocupar com isso, entendeu? Eu sou dono da padaria. Sim. Ah, vai subir o preço da farinha. Beleza, não tem problema não. Eu vou adaptar. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou fazer estoque, eu vou comprar a futuro. Sim, você já tem as soluções. Isso. Né? De tudo o que você precisa. Não ter o desespero. Mas você não vai ter desespero, você vai saber para onde caminhar a partir do momento que você trabalhe você mesmo em equilíbrio o tempo todo. Senão você vai embarcar na narrativa, você vai embarcar no desespero e você vai fazer o que as pessoas querem que você faça. Que hoje é o mundo. Sim. Né? Isso que eu estava falando aí da questão do elétrico, é isso. As pessoas querem que você compre o carro elétrico. É isso, né? A narrativa do mundo é essa hoje. Não, o carbono aqueceu a atmosfera. Isso é uma outra mentira, né? Não variou o carbono e continuou derretendo, a temperatura continuou aumentando, enfim. E agora, para mal dos pecados desse pessoal, os últimos meses, né, aumentou as geleiras. Olha. Tá totalmente fora. Isso então ninguém publicou. É verdade. Foi uma notinha pequenininha. Não mas pode ainda. Procurar que já está vendo. Não foi publicado. Cresceu, sei lá, quantos milhões de metros cúbicos lá de geleira. Ih, cara, acabou o CO2. Tá vendo? Estão vendendo bastante carro elétrico. Acabou o CO2. Vamos dizer que foi a venda do carro elétrico, é verdade. Tem razão. Mas acabou o CO2. Então, criou uma necessidade, né? Parece não, acho que você com os seus estudos, você vê que é um ciclo também, né? Totalmente. Um ciclo de necessidade. De necessidades criadas para você. Então você tem que pensar fora disso tecnologia. Tudo. Ah, não, eu tinha uma TV de tubo, agora eu preciso ter uma TV de LED, né? Eu tenho que ter agora, Smart TV. A de LED não serve mais, tem que ser a Smart TV, a Smart TV, porque agora tem conexão. Tem conexão, isso aí. E agora nós estamos na era realmente do carro. Eu no setor, né? Você também estava falando sobre isso, que gosta, também entusiasta de carro, né? O setor do carro elétrico, da motinha elétrica e tudo mais. Eu, por exemplo, no condomínio onde eu moro, esse dia eu estava percebendo, eu falei, cara, de repente eu vou investir também em motos elétricas. Moto elétrica é uma boa. Todas as casas... Todo mundo tem a motinha elétrica, mas para que
será que é para pegar a encomenda lá na portaria? Será que é para ir para a padaria? Mas, enfim, é uma necessidade. Você vê estudantes indo para a escola de motinha elétrica, né? Dos condomínios próximos e tal. Meu filho, né? Ele tem 17 anos, aí ok, pela lei ele pode usar essa motinha elétrica. Que vai para a ciclovia. Até 30 km por hora. E não vai estar fora da lei ali, porque não exige a habilitação, sim, põe um capacete. Não, e anda pela ciclovia, né, e tal, isso né? é muito fácil, né? Então, praticamente, você pega a moto elétrica e no valor de uma bicicleta, praticamente. Sim, então, sim. Vai pela ciclovia. Vai pela ciclovia, aí não chega suado. Se for com uma bicicleta, tu vai chegar suado e tal. Então, a motinha elétrica eu acho top, eu acho uma grande ideia. Os ciclos vão trazendo as necessidades mas a motinha elétrica é voo de mosquito, né? Você vai e volta rapidinho, é voo curto, né? Isso mesmo. Então, essas coisas todas são necessidades que vão sendo criadas, né? Essa agenda, né, ESG que se criou aí, que não tem que ter ambiente, você tem que ter inclusão. Sim. Cara, pelo amor de Deus, né? Essas coisas estão indo longe demais, né? Já foram, né, longe demais, né? Você vê que o governo americano agora entrou rasgando isso. Não à toa, né? Uhum. Então, você, como na questão, voltando na questão do empresariado, é isso, né? Você, se é um investidor, se você pode embarcar nisso, sabendo onde você está embarcando, porque você sabe que você vai ganhar dinheiro uma onda, é igual você ter qualquer negócio, André. Você abre o negócio, aquilo bomba. Tá bombando, é hora de vender, né? Isso. É a boa hora de vender. Sim. Tinha um empresário famoso no Rio de Janeiro, que ele abria as boates do Rio, e quando a boate estava bombando, ele vendia. Era o Ricardo Amaral, uma pessoa famosa de vida pública, eu posso falar o nome. Ricardo Amaral, ele tinha um restaurante dele na Lagoa, o Gato Pardo, que era onde os artistas da Globo e tal, era uma pizzaria, tinha a feijoada de sábado com os artistas, era um negócio assim que era uau, você ir lá. Ele abria boates, inovava com alguma coisa, com design, com alguma coisa nova na boate. Cara, aquilo bombava. Tava no auge, Ricardo Amaral vendia. Não durava 6 meses mais o negócio. Aí volta naquela situação do agregar e gerar valor, né? Talvez ele agregava aquele valor ali, né? Fazia toda Sabia que ia ter o ciclo. Colocava as pessoas certas para poder valorizar aquilo. Sabia. Ok, eu vou vender. E a pessoa que comprou ali, comprou talvez um desejo, né? E comprou no imposto. Nossa, tá dando uma fortuna. Tá dando dinheiro, né? Tá dando dinheiro. A intenção era no dinheiro e não conhecer o business, né? Exatamente. Muitas vezes não era nem a questão do negócio em si, mas a figura do Ricardo Amaral, exatamente. as conexões que ele Porque tinha. era a boate do Amaral, eram as pessoas que ele fazia frequentar, exatamente isso. Então, depois assim, não é mais, né? Aí o cara que quer a performance, exatamente isso aí, ó. O cara que queria performance, uau, dá muito dinheiro. Comprava, todo mundo se ferrava. É isso aí. Pouco tempo depois já não estava dando aquele dinheiro todo. Isso mesmo. Então, a pessoa que busca só o dinheiro, que não enxerga exatamente isso, não enxerga o negócio como um todo, não vai além. Isso aí. Não vai longe. Né? Então, as oportunidades, elas vão surgindo, mas você tem que estar sempre pensando é feio, sempre pensando fora da caixinha. Sim. Né? Mas é isso, pensar fora da caixinha começa em pensar você fora da caixinha. Isso volta no nosso assunto do começo, que a gente estava entrando numa linha bacana, né, de a pessoa pensar só em alta performance, que é o caso, né, de ter uma empresa, o cara olha ali, não olha o todo. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão dessa busca incessante, né, pelo dinheiro, não o cuidado ali com a sua saúde e tudo mais. O que você comenta sobre isso? Você falou sim daquelas doenças do futuro, né? Isso. Quando você fala de futuro, porque eu falo, acho que não é futuro, acho que eu falei errado, né? A doença de longo prazo, né? Que é um Alzheimer e tudo mais, mas tem outras coisas que estão acontecendo aí rápido até, né? Porque se a pessoa não almoça, não tem as refeições, não só de almoço, as refeições, aquela busca, isso gera tanta coisa no corpo, né? Não, gera doença psíquica, né? Gera depressão. Além disso, a psíquica. Gera depressão. Isso mesmo. Gera os transtornos de ansiedade. Isso tudo vem junto. Tem coisa acontecendo no corpo isso não estamos falando só para empresário, estamos falando para todo tipo de pessoa aqui, né? Talvez uma ansiedade, né? Pelo trabalho, essa busca incessante ali pela lista de desejos que cada vez acaba aumentando mais. E tem gente talvez perdendo cabelo, talvez acontecendo algumas situações no corpo que nunca teve. Tudo. Isso está relacionado, né, ao... Tudo isso. E vou te falar, André, assim, Comenta um pouco disso. A questão da mente, né? Aí vamos lá, vamos trabalhar a mente agora. Você ter o teu racional melhor. Legal. Não, se você for achar que você vai ficar só na razão o tempo inteiro ali, também vai se quebrar. É onde você vai ter o burnout. Mesmo que você procure burnout? Burnout é a pessoa que é o famoso consumiu até o final, né? É aquela ansiedade que passou do limite. Vamos dizer assim, né? Consumiu o teu físico, consumiu o teu emocional, consumiu... No termo do carro ali, andou sem óleo, o motor travou. Andou sem óleo, o motor travou. Exatamente. Por aí, isso aí. Então, assim, esse equilíbrio da mente, você tem que ter a hora de repouso da cabeça. Foi bom você puxar isso que estava faltando essa parte. Então, assim, você tem que ter o repouso da mente. Como é que você vai repousar a sua cabeça? Você tem que ter o famoso momento lúdico. Momento lúdico. O que é isso? É aquilo que as pessoas sempre tiveram, hobby.
Uau. Por exemplo. Né? Muito Não, bom. tem o dia que eu vou, 1 ou 2 vezes por semana, jogar bola com a galera. Pra que você vai jogar bola com a galera? Pra falar besteira. É necessário isso. Pra falar besteira. Muito bom. Discutir futebol. Por que é bom discutir futebol? Porque você só fala bobagem, cara. Quando você sai dali, acabou. Né? Captei, professor. Pegou? Peguei. Não é? Era o cara que gostava de pintar. Sim. Você parar para ler um romance. O romance nada a ver. É lógico que eu tenho minha hora de estudo. Ok. Mas a hora de estudo é diferente da hora de eu ler o nada a ver. Eu por exemplo, gosto de ler história. História. Né? Sobre história, né? História lá, Grécia, Roma Antiga e tal. Outro dia eu estava lendo uma biografia de Napoleão, que minha mulher deu de presente de aniversário, eu achei o máximo. Biografia top. Então, assim, pra que tu tá perdendo tempo lendo Napoleão? Porque, cara, aquilo ali me tira da minha realidade. Eu vou lá para a época de Napoleão. Esse é o seu momento lúdico. Eu tô lá lutando as batalhas dele, entendeu? Então, assim, isso é um momento lúdico. Sim. Né? É o que você gostar de sentar e pintar uma tela. Para outras pessoas seria o futebol. Outro é o futebol. Então, assim, cada um tem o seu. As mulheres antigamente faziam crochê e tricô. Sim. Então, isso tudo se perdeu. Quando se você perguntar para os seus amigos, quem tem momento lúdico? Ah, vou para academia. Não, minha filha, academia é cuidar do corpo. Ele até pode ser um pouco também o seu momento lúdico. Eu faço as duas coisas juntos também, né? Mas é ideal ter um... É ideal ter uma outra coisa mental. Ok, né? ok. Eu tenho no meu momento de academia, eu gosto de luta. Né? Legal. Então eu faço lá meu Muay Thai. O Muay Thai é legal, porque eu tenho a parte física e a galera fala um monte de besteira, é divertido, se conversa sobre muita coisa no pré-treino. Ok. E é legal, dá uma estrela. Mas não é só, eu tenho que ter o racional lúdico também, né? De ver outras coisas. Muito bom. Então, isso tudo é importante para que a sua alma, para essa mente, essa alma, também tenha um descanso e possa ser capaz de equilibrar espírito e corpo. Meu Deus. Ela tem que ter o descanso dela. Ela não pode ficar o tempo inteiro aturando o conflito dos dois brigando. O senhor já viu no seu consultório lá, talvez a pessoa tentar achar alguma obviedade para aquela doença que está cometida Isso. ali, e aí não tem uma explicação, não sei, cara, você está estressado, não sei o quê. Aí você Direto. começa a fazer a pergunta ali, o cara está tarefado, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, Eu mostro não tem muito conexão isso. com a família. Eu mostro muito Isso isso. é comum acontecer? Direto. E eu mostro muito. Olha, André, assim, eu vou te falar, não é incomum, tá? Ok. É triste dizer isso, né? Mas assim, não é muito incomum pessoas saírem chorando quando meu consultório. Quando eu dou umas confrontadas feias. Quando eu dou umas confrontadas feias. Exatamente isso. Então, é exatamente assim. Aonde está o seu marido? Aonde está a sua esposa? Olha Onde isso. estão seus filhos? A pessoa cai naquela real, né? Há quanto tempo vocês não saem para jantar, para comer besteira? Há quanto tempo você não leva seu filho no cinema? Adolescente? Aonde está seu filho adolescente? E eu vou te falar, não é só mulher não. Homens também saem chorando, tá? Sim. Igualzinho. Sim. Tá? Tô falando aqui porque a mulher... Não. Tô falando de homens e mulheres e casais. Sim. Frequentemente, até quando é mulher sozinha, a gente não costuma fazer isso, né? Então tem que estar marido junto, ou o homem sozinho, mas assim, frequentemente. Não é infrequente, exatamente isso, pela confrontação de cadê? Né? Na verdade, não é só ali diagnosticar ali, porque, beleza, a causa você vai encontrar, né, o final, mas, peraí, o que tá causando isso aqui? De repente você começa a conversar, você vê que o que tá apresentando O desequilíbrio ali não tem a ver com algo... Olha, porque... uma das frases que eu mais uso hoje no consultório é busque saúde e não doença. Ok. Busque saúde e não doença. Porque hoje as pessoas estão dessa tendência, né? Como eu falei, querer o crachá da doença, né? O que eu tenho, né? Então, você não tem nada. É isso aí. Não tem nada. O que você tem é falta de tempo lúdico, tempo de malhação, tempo de espiritualidade, que eu também recomendo direto. Essas 3 esferas, quando eu vejo que está muito desequilibrado, eu falo direto assim, filho, tu tá precisando ir na igreja, cara. Ó, você tá precisando ter um momento de parar para a caixinha do nada. Trabalhe sua mente, trabalhe sua alma. A alma precisa do momento do nada. O momento do nada é esse momento lúdico, né? sim. Ou, filho, tá precisando malhar. Sim. Teu corpo não está te aguentando. Né? Esse tipo de orientação hoje é extremamente comum. Né? De trazer... confrontar as pessoas para a questão do equilíbrio. Né? E essa coisa do equilíbrio mental, então, hoje, é esquecido. E eu vou te falar, essas porcarias aqui, tá aqui no bolso, não vou tirar o celular, isso é um veneno para a mente. Sim. Isso é um veneno mental. Por quê? Quando você fica lá, eu uso, né, como TikTok, não precisa ser só o TikTok, né? Sim. As coisas prontas, Ok. a sua cabeça não trabalha. Verdade. E você atrofia o seu raciocínio.
Você Olha tá que ali coisa incrível. Nas distrações rápidas ali. Nas distrações rápidas. Isso é até a questão do cérebro, a dopamina, né? Exatamente. Você tá ali ativando, Você tá só ativando dopamina porque é divertido, Tá jogando. Então... Só que não precisa ser só jogo. Videozinho divertido, qualquer jogando, coisa. Jogando informações. Seja né? o joguinho, seja o vídeo divertido. Mas aquilo... Eu falei errado, nem questão do jogo, né? Você consumir ali o pronto. Ali, segundos, né? Isso. Vídeo de 15, 30 segundos, aí você fala, não, é rápido. Aí eu quero outro, Daqui a pouco você já vai ver, é o próximo, e você tá jogando as informações rápidas. A horas. Né? É isso aí. E você não está trabalhando a sua racionalidade. Okay. Quando você vê um filme, você assiste um filme inteiro, você está ali se confrontando, você está sendo um personagem, você está ficando com raiva do outro, você está vivendo aquilo. Isso. Então, um filme é diferente desses vídeos rápidos. Esses vídeos rápidos, eles te dão um monte de coisa pronta que você não trabalha a sua cabeça. E o cérebro é muito interessante porque ele trabalha através de conexões entre as células. Então, à medida que você não usa, ou seja, que você não raciocina, que você não trabalha a sua linguagem, isso vai atrofiando. As conexões diminuem. Ele vai entrando no modo descanso, né? Porque o cérebro, acho que das funções dele, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas a função do cérebro é deixar a gente em conforto a todo tempo, né? A todo tempo. Isso aí. Não é isso? Por isso que você tá lá se afogando e tudo mais, a função do cérebro não é fazer você ter força, mas não, ele vai desligar, né? Vai desligar, exatamente. Para proteger. Para né? proteger. Então ele vai dar conforto e proteção. E proteção. Então, aí você não usa... Você tá falando que se você não estiver usando, é óbvio, usando, né? Ele desliga. Vou desligar aqui, vou desligar. Vou estar usando então, mais. Há uma desconexão. Okay. Então, você não é mais inteligente porque você tem mais células no seu cérebro. Você é mais inteligente porque você tem mais conexões. Isso já foi mais do que provado. E como é que você estimula a conexão? Estimulando aquela função. Você acredita que maneira. não sei se era um estudo e você deve ter conhecimento disso, mas a sua opinião sobre que essa geração é a geração que os avós estão mais inteligentes do que os netos? Totalmente. Né? Você acredita nisso mesmo? Se prova nisso, porque hoje essa geração está perdendo... Tem informação e não tem... Não sabe raciocinar. Não enraiza aquela informação ali. Não consegue raciocinar. Eles não conseguem... Eu preciso conhecer a história, né? Isso. Para quê? Para quê? E eles não elaboram, André, assim, a capacidade de função de linguagem, que é isso, está sendo perdida nessa geração. Então, a capacidade de entendimento e elaboração daquilo que está acontecendo está diminuindo. Então, como que essa geração vai reagir às adversidades? Não vai. Não vai. Não vão reagir às adversidades. Vão andar com a massa. Tem um filósofo, ele morreu há pouco tempo, chamava-se Zygmunt Bauman. Ele era leste europeu, não vou lembrar agora a nacionalidade, mas não importa. Então, ele tem um livro muito interessante chamado Modernidade Líquida. Já diz o que é. Okay. É líquido, não tem fundamento e para onde você bota, escorre. É essa a juventude de hoje. Okay. Esse termo dele é fantástico. Você já escreveu anos atrás, né? Ele escreveu nos anos 90, final dos anos 90 e tal. Okay. Então, assim, quando ele cunha esse termo, é perfeito, fala exatamente do que essa juventude hoje é. Não tem fundamento de nada, porque você que é pai, você tá velho, você não serve, você não sabe de nada. Quem sabe é o cara do Google. Isso. Quem sabe é o cara do YouTube. Você nem sabe quem é o cara do YouTube, mas ele que sabe. Né? Então, tudo narrativa. Estou seguindo. O cara do YouTube. Você nem sabe qual é a informação. Você nem sabe qual é o interesse desse cara em te falar aquilo, mas é o cara. Sim. Seu pai, sua mãe, não. Mas isso tudo foi desconstruído. A família foi desconstruída ao longo das últimas décadas, né? Isso é toda uma outra discussão, né? Mas hoje, essa mocidade hoje vive isso. E vive as coisas rápidas, de consumo rápido. Ninguém quer parar para pensar. Só que quando você não para pensar, as suas conexões físicas cerebrais de pensar atrofiam. Daqui a pouco você não vai conseguir mesmo. IA, eu tenho arrepio com IA, André. Tenho arrepio com IA. Eu não uso IA. Entendeu? E outro dia foi muito interessante, porque eu estava preparando... Eu não me lembro o que exatamente, mas assim... Estava com a minha esposa em casa e preparando um texto e querendo preparar algumas perguntas e tal, para algum quiz, alguma coisa assim. E eu fiz na mão. Aí minha esposa falou assim, não, bota aí aqui e vê o que ela faz. André, foi a mesma coisa que eu tinha feito. É mesmo? Uau, muito bom. Assim, lógico, outras palavras, mas o contexto de um e de outro era exatamente o mesmo. Muito bom. Então, a IA não é tão IA assim, não é tão I. Né? Não é tão I assim. Ela é I a partir do momento que ela foi programada, não é isso? Então, mas olha que bacana, que você tem o conhecimento e aí tem essas práticas e não utiliza. Agora tem pessoas que estão colocando um nível de que, cara, peraí que agora você na escrita, né? E isso tem uma coisa que não vai substituir, né? Eu estava fazendo um estudo um pouco sobre isso também, né? Sobre, até eu tenho um canal também no YouTube de avaliação de carro, tem alguma coisa que não vai substituir, que é o ser humano. Não vai. É o seu conhecimento, o olhar, a sua opinião,
né? Isso não substituiu. Até numa escrita de um texto ali, você pode dar aquela engambelada ali, enganar um pouco, né? Mas no tete-a-tete ali, sem um teleprompter atrás ali... Totalmente. Né? Sem fazer um script, o que vai valer é o E olha que interessante, eu gosto muito dessas coisas militárias também e tal. Estava vendo um artigo muito interessante, que eles falando que esses não tripulados, né? Sim. Esses drones que estão lá, cheios de câmera, em sensor e não sei o que, Sim. Ele não tem o mesmo resultado do piloto no lugar. É lógico que o piloto se coloca em risco, por isso que eles preferem o drone, não é? Em área de alto risco. Mas o olho humano e a decisão humana é muito melhor do que o sensor do drone. Olha isso. E olha que tem um cara na cabine, a sei lá quantos quilômetros. Isso. Mas a informação não é a mesma. Por que será? Por quê? Porque tem o intuitivo, o espiritual, olha isso. que é insubstituível. Muito bom. Muito bom, muito bom. Legal, né? Isso aí, maravilhoso. É você estar ali. Maravilhoso. É a empatia com o momento, com o local, que é insubstituível. Quando você transforma isso num videogame, não funciona. Aproveitar que você falou do espiritual, né? Nós estamos caminhando aqui. Olha que papo bacana que tá isso aqui. Já tá passando muito rápido, né? A gente ainda tem um tempinho ainda pra gente estar falando, uns 9 minutos aqui para finalizar. Mas você falou do espiritual. E eu acho que é uma área que a gente pode entrar nesses minutos aqui sobre essa espiritualidade. Quando você chega uma pessoa lá que sai chorando, eu tenho certeza que está saindo aí a unção em palavra também, né? Não é só sobre falar da medicina, do seu conhecimento, mas eu tenho certeza que você coloca também ali que toca na alma da pessoa. Exatamente. E a empatia, né, André? Assim, se você botar uma IA para fazer um atendimento médico, não vai ser a mesma coisa. Hoje está cheio de pessoas se automedicando, né? Não, e você vê, até eu vou te falar, eu não gosto, por exemplo, eu faço, tá? Por necessidade, mas eu não gosto de consulta online. André, não é a mesma coisa do que você ter a pessoa na sala. Não é a mesma coisa, não adianta porque não é. Porque há algo que está na proximidade que você não consegue substituir. É o espiritual. É você sentir a pessoa. Sim. Sim. A tela não permite isso, a distância, o drone não permite isso. Né? Então, assim, você ter esse contato, essa proximidade, tem algo que é transcendente, que a gente não explica, mas que está ali. Né? Você não vai fazer uma imposição de mãos pela tela, vai? Não dá. Verdade. Não é isso? Sim. Quando você está lá com a velhinha e você faz assim na velhinha, senhora. Diferente. Isso aqui eu não consigo na tela. Sim. E as senhorinhas, às vezes, quando você pega assim, pega na mãozinha, não, vai ficar tudo bem. Às vezes é o suficiente para ela quebrar de choro. Porque ela não espera. Sim, verdade. Como é que eu vou fazer isso na tela? Verdade. Eu posso até falar, não, senhora, vai ficar tudo bem na tela. Não é a mesma coisa, concorda? Não. Muda tudo. Com certeza. Então, o contato pessoal, a gente sabe disso. Quer dizer, você entra na igreja, o irmão te abraça. Aí até puxando no gancho, né? A gente está sempre sendo ministrado pela questão da comunhão, né? Da comunhão. É diferente, lógico, o canal assim que você está assistindo, o Prosperar Podcast aqui, ele transmite também os nossos cultos ao vivo, né? E tudo mais. Mas não é a mesma coisa de não você é a mesma coisa. inserido no ambiente, não, né? É tudo diferente. Você está falando até na consulta, né? Olha, isso aí. Nós estamos falando aqui de uma consulta profissional, mas também esse sentimento ali do espiritual, o momento do toque, o momento de... Até da presença, né? A simples presença faz diferença. Muito bom. Né? E você percebe essa diferença, você percebe essa presença em tudo. Né? Você vê que uma pessoa maligna, né? Agora vamos para o lado oposto, diametralmente oposto. A pessoa maligna, André, você sente na presença. Eu atendo pacientes prisionais no ambulatório estadual. Tá? Tem pacientes, cara, que pisaram na bola, erraram, estão arrependidos. Você percebe isso quando entra na sala. E tem outros que não tem o menor arrependimento. Você vê que o cara não está curado do problema que o levou àquele local. Você percebe quando entra na sala. Assim, é muito claro. Então, existe uma linguagem que ela é não corporal, que ela é não física, mas que ela se apresenta. E você tem que estar sensível a isso. Isso é o francamente espiritual. É o imperceptível. Sim. Ou o perceptível transcendente, não imanente, né? Não físico. Sim. Então, achar que o transcendente, que ele não existe, não, ele existe. Agora, você vai estar pronto para lidar com esse transcendente se você tiver, como eu falei no início, né? Alguém que te oriente. Isso aí. Se você não tiver, vai dar problema. Aí, por isso, o equilíbrio. E aí, o equilíbrio espiritual só tem um. Só tem uma forma. Vamos de novo aqui.
só com o Espírito de Deus, né? Amém. E é o que eu sempre falo, a nossa religião cristã é a única, André, única, né? Que você tem um motivo para ter nascido, um propósito para a sua existência e uma certeza do que vai ser depois da sua existência. É a única religião. Nenhuma outra você tem todo esse encadear dessa forma, né? Essa certeza do pós, o islâmico não tem, o judeu não tem. Você encostar assim, mas você tem certeza? Não, ele não tem. A certeza interna, verdadeira, real, que nós temos, eles não têm. Então, eu sempre digo o seguinte, nem que seja por uma racionalidade, embarca na de Jesus, que é melhor, entendeu? Sim. Amém. Nem que seja por uma razão, entendeu? Sim. Racionalmente, né? Embarca nessa que é melhor, cara. Tá? Depois vem o resto, né? Sim. Depois você vai realmente entender e tal. Mas só nós temos esse equilíbrio. Então, assim, nós que somos cristãos, que temos a disponibilidade desse equilíbrio completo, nós temos que usar isso a nosso favor. Né? O tempo inteiro. Então, está sensível ao Espírito de Deus. Agora, é muito comum um cristão ficar nisso, ficar essa coisa muito espiritual, muito espiritual, muito espiritual. Cara, cuide do seu corpo e cuide do fiel da balança, que é a sua mente. Muito bom. Senão você não vai conseguir dar o equilíbrio. Muito bom, muito bom. Não vai conseguir dar. Então, você tem que nutrir isso tudo, você tem que trabalhar isso tudo, você tem que lidar com isso tudo o tempo inteiro. Você é trino, continue sendo trino e trabalhe a sua trinidade. Amém. Você vê que o equilíbrio, a balança, nós estamos sempre falando disso, né? Do equilíbrio, a balança e cuidar. Não adianta também. Na Escola de Ministro, ano passado, falando só de... foi um grande aprendizado. Foi né? Super, né? Se você está muito também na área da igreja, o cara está só lá. focado só ali. Só lá. Está faltando outras áreas. Está faltando outras áreas. Então, é essa busca do equilíbrio aí, né? Equilíbrio total. Essa eu acho que é a mensagem principal. É a grande mensagem, isso. Busque equilíbrio em todas as áreas. Né? Repouso em todas as áreas, exercício em todas as áreas. Quer dizer, todas elas têm que repousar e têm que exercitar, cada uma a seu momento, tem que ser nutrida, cada uma a seu momento e da sua forma. Muito bom. Show. Nós estamos realmente agora nos minutos finais. Né? Para te encontrar, se as pessoas que quiserem ter acesso também à sua área profissional, à sua clínica, fala um pouco de onde você atende, como que eu vou te encontrar aí na... Eu atendo na Clínica Lovalle, fica na Rua Marrocos 105. Lovalle, Rua Marrocos 105. O telefone é 3426-1007, 1007. 3426-1007. 12, né? Que é daqui de Taubaté. 12-3426-1007. Esse é o telefone do consultório. E quem quiser me seguir no Instagram é neurologista.dr, doutor, né? Neurologista.dr, Luiz Alexandre. Muito bom, muito bom. Lá eu vivo postando muitas coisas, basicamente profissionais, né? Sim. Mas assim, eu falo muitas coisas, enfim, eu tento... Algumas atualidades que surgem, agora eu já vou ficar devendo aqui para as pessoas. Surgiu uma droga nova para Alzheimer, uma medicação nova que ela tem as suas utilizações, tem as suas não utilizações. Eu vou ficar devendo aqui um Instagram para falar disso também. Recentemente eu falei sobre uma terapia nova de Parkinson também, então que surgiu. Você está sempre ali colaborando com sempre tentando instruir as pessoas sobre as novidades. Porque sempre vem na imprensa aquela coisa, né? Parece que uau! E nem sempre é uau. É muito bom. É uma ferramenta incrível, mas tem seus limites. Então, eu pontuo lá os limites, como eu pontuei da questão do Parkinson, e eu estou devendo uma de Alzheimer, que eu estou devendo, eu vou pagar. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por vocês que acompanharam essa live. Eu tenho certeza que... Responde aí para mim nos comentários aqui embaixo. Aqui, ó. Responde aí. Fez sentido para você essa live, esse podcast de hoje aqui? Para mim fez muito sentido, muito aprendizado, né? De uma vida de equilíbrio, de cuidar de todas as áreas, né? Do ser trino que nós somos, né? Alma, corpo e o espírito. Cuidar dos três, mas de uma forma equilibrada. Então, nosso muito obrigado. Paizão, Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, o Pastor Vavá, Débora, todo mundo. Ó, essa live, esse podcast chega com você com toda excelência, porque também tem uma equipe aqui servindo, né, ali na área dos nossos bastidores. Então, para você que está vendo aí um vídeo de qualidade, esse áudio chegando até você aí. Nesse momento, nós estamos no Prosperar Podcast, está tendo a Tarde das Maravilhas. Tarde das Maravilhas lá embaixo. Então, aqui, a Igreja Verbo da Vida Taubaté está aqui para atingir você com programações, não é só para preencher aqui uma lacuna, mas com programações para atingir você, sua família, seus negócios, sua saúde, né, em todas as áreas e praticamente a semana toda. Então, nosso muito obrigado. Doutor, palavras finais e agradecimentos? Agradecer vocês mais uma vez aí, é sempre um prazer, né? Top demais. Estar aqui com vocês. Andrezão, sempre ótimo. Muito bom, tá? E fica à disposição. Vou falar com o Diogo, tem muita coisa que a gente pode conversar, não só de saúde, mas sobre... Tem muitos assuntos para colocar aqui.
Acho que a saúde social Sim. se enquadra nisso também. Quem sabe a gente pode fazer algum dia um bate-bola sobre saúde social. Ou sociedade e saúde. Tem até gente querendo contratar palestra aqui já com o doutor, como faz Moisés Alves. Moisés, repete o Instagram, vai lá. O Instagram é neurologista.dr Luiz Alexandre, Luiz com Z. Então pronto, tá? Palestra na área espiritual e também na área da medicina. Também tá aí, ó. Gestão em saúde, gestão em saúde, estamos aí também. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado para você que esteve aqui até o final. Até a próxima semana. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.